No Iron Bond em Newark, New Jersey, uma operação do ICE e outras agências federais prendeu 17 pessoas nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, aumentando a tensão na comunidade brasileira, portuguesa e latina. Em Charlotte, na Carolina do Norte, agentes da ICE detêm um homem bem na porta do Walmart. E no Arizona, uma história que chocou o país. Um idoso de 82 anos que vive há 70 anos nos Estados Unidos foi preso durante uma checagem de rotina. E o presidente Trump confirma, vai se reunir nesta sexta-feira com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Na manhã de quarta-feira, dia 19 de novembro, cerca de 24 agentes federais de várias agências, incluindo o ICE e FBI, fortemente armados, realizaram uma operação em um mercado de peixe e levaram sob custódia 15 pessoas. O local já havia sido alvo de uma ação de imigração em janeiro deste ano e desta vez sendo a segunda. Ativistas denunciaram o tom da operação e reforçam o clima de medo na comunidade imigrante. Ainda não há confirmação oficial de quantos realmente foram detidos ou os critérios exatos utilizados, mas relatos de testemunhas falam de trabalhadores amarrados, revistados e marcados com pulseiras vermelhas, se liberados. Em frente ao depósito de peixe, manifestantes trocaram palavras com os agentes, acusando-os do governo Trump de usar terror como ferramenta contra comunidades vulneráveis. Nós, do Agenda 47, ontem realizamos um jornal direto do local. No momento, ainda estavam desenrolando as notícias, as informações. E, naquele momento, a gente não conseguia aprofundar muito as informações. Mas logo após, o dia foi se passando, nós realmente conseguimos a informação que 15 pessoas foram presas naquele local. Ainda não há um release oficial do DHS ou do HSI, que é a agência do ICE, e também foram realizadas mais 2 prisões por agentes do ICE na Ferry Street. Isso tudo numa manhã movimentada de quarta-feira, aqui no bairro do Iron Bond, onde se concentra uma das maiores comunidades brasileiras e portuguesas nos Estados Unidos. Nossa equipe, ontem também, eu pessoalmente conversei com uma agente do ICE responsável pela comunicação, pela assessoria de imprensa, e nós já temos um e-mail, encaminhamos um e-mail para maiores informações e estamos aguardando. Assim que tivermos as informações concretas desta ação, nós vamos trazer no nosso jornal, tá bom? Agentes da ICE realizaram uma operação nas imediações da empresa Blonde Seafood Corp, Water Street, em Warren, no estado de Rhode Island, que resultou na detenção de um homem e gerou indignação do deputado estadual Jason Knight, que afirmou que a ação aterroriza a comunidade e qualificou as táticas como desumanas e anti-americanas. Segundo testemunhas, os agentes vestiam roupas descaracterizadas e mantiveram os veículos parados por horas antes de retirarem o homem do seu carro. Até o momento também o ICE não divulgou detalhes oficiais e nem a identidade desse homem detido lá no estado de Rhode Island. A operação federal promovida pelo governo Trump em cidades comandadas por democratas mirou desde estacionamentos até entradas de lojas como o Walmart. Segundo reportagem do Yahoo News, a escolha de Charlotte teria sido motivada por políticas locais que, segundo o Departamento de Homeland Security, limitam a cooperação com as autoridades federais. A ação provocou reação forte de líderes e entidades comunitárias que relataram abordagens aleatórias em calçadas e estacionamentos, aumentando o medo e a tensão entre os moradores. Você acompanha aí ó, o imigrante sendo preso lá
na frente do supermercado, que é muito conhecido esse supermercado pelos brasileiros. Os brasileiros adoram fazer compra no Walmart. E esse imigrante ele foi detido. E hoje todo mundo tem um telemóvel, todo mundo tem um celular. Então todo mundo tem uma câmera na mão. Hoje todo mundo pode contar uma história. E a gente percebe a ação aí ocorrendo em frente ao Walmart. E infelizmente, assim, ninguém sabe qual era a situação desse homem, se só estava realmente sem papel e foi detido aí. E não tem conversa, porque na administração Trump está muito rígido essa questão imigratória. Está tão rígido, gente, está tão rígido, que olha essa história que nós vamos contar agora. Um homem de 79 anos chegou legalmente nos Estados Unidos ainda criança e viveu mais de 7 décadas no país. Foi detido pelo ICE no estado da Flórida. Segundo a reportagem do Orlando Sentinel, ele nasceu num campo de refugiados lá na Alemanha, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, imigrando aos 5 anos para os Estados Unidos, mas ele nunca obteve a cidadania. E seu passado constam condenações das décadas de 1960 e 70, que originaram uma ordem de deportação antiga. A família relata que ele foi preso no fim de outubro durante uma visita obrigatória ao ICE em Orlando, após ter sido informado em julho que deveria deixar o país voluntariamente. Mas ele não tinha passaporte e não tinha um destino para onde ir. E ele, inclusive, foi transferido para o centro de detenção apelidado de Alligator Alcatraz, atualmente custodiado no centro de detenção de Cromie, em Miami. O idoso agora aguarda a audiência que decidirá se ele poderá responder em liberdade, enquanto sua saúde preocupa a família, que afirma que ele perdeu a mobilidade, ficou em cadeira de rodas e tem acesso aos seus tratamentos acionados, mas ainda não foi atendido. Cada história, né, gente? No subúrbio de Bloomington, em Minnesota, uma operação sigilosa batizada de Operation Creep resultou na prisão de 16 homens acusados de tentar marcar encontros sexuais com uma pessoa que fazia se passar por uma jovem de 17 anos. Olha só essa história. Entre os detidos está um auditor do ICE, que ao ser abordado teria dito aos agentes: I am ICE boys. Frase que não evitou a sua detenção, segundo o chefe da polícia de Bloomington, em Brook Rouges. O caso poderá migrar para a instância federal, dada a complexidade da rede e o envolvimento do agente federal civil. As autoridades lembram aos pais que o perigo cresce no ambiente digital online, já que a investigação usou perfis investigados para atrair suspeitos que buscavam contato com menores de idade. Quando a lei é rígida, quando a lei tem que ser executada, não importa se você é um agente do ICE, se você é um agente do FBI, fez coisa errada, tem que pagar. Uma cena gerou tensão e indignação na última operação de fiscalização imigratória em Pineville, North Carolina, nos arredores de Charlotte, lá na North Carolina. Vídeos circulam nas redes sociais, mostram agentes federais retirando à força um rapaz de dentro do local onde trabalhava. O gerente da loja afirmou que o jovem tinha 15 anos, mas as autoridades ainda não confirmaram a idade. Há indícios que ele poderia ter mais de 18 anos, o que coloca o caso em investigação. A ação faz parte de uma ofensiva maior no estado, que prendeu mais de 130 pessoas em 48 horas. Autoridades locais denunciam que os métodos usados violam direitos civis e provocam medo na comunidade imigrante. Inclusive, fonte aí foi a Rádio Brasil. Muito obrigado aí por colaborar aqui com a gente também. O ICE intensificou o uso de tecnologia, gente. Olha, hoje eu estou fazendo um jornal assim mais alertando as pessoas sobre isso. Hoje em dia, se você está ilegal, se você está indocumentado, que é a palavra, inclusive, a orientação da ONU, a gente usar essa palavra... Segura aí o TP, segura o TP, por favor, produção. Se você está indocumentado no país, você não pode achar que pode andar como um americano. Infelizmente, a lei é assim. Se você tem carro e está indocumentado, o ICE está cada dia se munindo de tecnologias para rastrear imigrantes em solo americano. Agora, em diversas cidades dos Estados Unidos, as viaturas do ICE, em semáforos e pontos estratégicos, receberam leitores automáticos de placas. Leitores automáticos de placas capazes de capturar placas em tempo real e cruzar dados com bases
em polícias e informações privadas. Fontes da União Americana pelas Liberdades Civis, a chamada ACLU, apontam que a coleta massiva de dados relaciona rotinas e trajetos e endereços de milhares de motoristas, mesmo qualquer infração, quando empresas privadas contratadas para a gestão dessas bases levantam críticas sobre o consentimento dessas privacidades. Então, é o que eu estou falando aqui. Você está ilegal, aí quer dirigir como fosse um legal. A gente sabe que às vezes precisa do carro para ir trabalhar, mas vale a pena esse risco? Fica aqui a nossa pergunta. Se a lei é a lei tem que ser cumprida. Se você é um indocumentado, você não pode dirigir, e nesses estados que são mais rígidos, estão seguindo à risca a lei de Trump, realmente fica mais difícil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que sancionou o projeto de lei determinando que o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, deva divulgar todos os arquivos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein. A reportagem é de Aletheia Rodrigues. A população americana, incluindo os apoiadores do presidente Trump, querem a publicação total dos documentos ligados ao criminoso sexual, para finalmente entender quem são as outras pessoas envolvidas em todos esses crimes. Na última terça-feira, o caso passou pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, que aprovaram a abertura total dos arquivos rapidamente e por ampla maioria. A aprovação impõe uma derrota política para o presidente dos Estados Unidos, que vinha se opondo à divulgação dos arquivos, rompendo uma de suas promessas de campanha. No fim de semana, no entanto, Trump mudou de posição após não conseguir convencer republicanos a votarem contra a medida e passou a defender a divulgação dos arquivos. Os documentos são todas as provas que compuseram as investigações sobre Jeffrey Epstein, um empresário dos Estados Unidos que era amigo de Donald Trump e conhecido por sua vasta rede de contatos com políticos, celebridades e empresários de alto nível. Epstein foi acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores e de operar uma rede de exploração sexual. Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram sendo descobertas. A medida aprovada exige que o Departamento de Justiça divulgue todos os arquivos investigativos, documentos e outros materiais sobre Epstein, com algumas exceções, dentro de 30 dias após se tornar lei. Essa divulgação pode não ser completa, já que a agência pode ter que reter material que poderia afetar as investigações ordenadas do presidente sobre figuras democratas associadas a Epstein. Boa reportagem da nossa repórter Aletheia Rodrigues, que fez aí um recap desde a aprovação na Câmara, passando pelo Senado, e ontem à noite, já no final da noite, por volta ali das 8 horas da noite, o Trump já estava, essa lei já estava na mesa, no Salão Oval, na mesa de Trump, e ontem ele assinou. Como disse na reportagem, é uma perda política, mas ele se vê pressionado, inclusive, por membros da própria base, da MAGA, inclusive, do Make America Great Again, e pelos próprios deputados e senadores republicanos. O presidente Donald Trump reagiu com fúria na última terça-feira à pergunta de uma correspondente da ABC News, Mary Bruce, indignando, inclusive indagando se a sua família deveria manter negócios na Arábia Saudita enquanto liderava os Estados Unidos. Ele, Trump, acusou a repórter de fake news, chamou Bruce de repórter terrível e ameaçou-lhe até revogação da licença de transmissão da ABC News. A provocação ocorreu durante o encontro no Salão Oval com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, quando Bruce cobrou a inteligência dos Estados Unidos, que concluiu que a Vossa Alteza orquestrou o brutal assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A família do 11 de setembro estão furiosas aqui na Casa Branca, porque os americanos deveriam confiar em você, Trump. Desprezou o relatório da CIA. Diz que muita gente não gostava desse sujeito e defendeu o príncipe. A repórter falando com o Trump, afirmando que ele não sabia de nada. Vamos conferir um momento, que foi um momento de muita tensão, na hora que essa jornalista questionou
Donald Trump, em frente ao príncipe, no Salão Oval da Casa Branca. Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president, is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over. They've done very little with Saudi Arabia, actually. I'm sure they could do a lot. And anything they've done has been very good. That's what we've done. We've built a tremendous business for a long time. I've been very successful. I decided to leave that success behind and make America very successful. And I've made America more successful by far than it ever was, and that it ever could have been, no matter who was president. There would be nobody bringing in $21 trillion, that I can tell you right now. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just yes, Mr. President, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. So whoever buying that means they are helping Osama bin Laden's purpose of destroying this relation. He knows that strong relation between America and Saudi Arabia, it's bad for extremism, it's bad for terrorism. And we have to approve him wrong and to build our relation, to continue developing our relation. It's critical in the safety of the world. It's critical against extremism and terrorism. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for no real purpose or nothing illegal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. Mr. President. Já a viúva do jornalista assassinado saudita Jamal Khashoggi, Hannah Elant Khashoggi, afirmou à agência Reuters que está profundamente perturbada pela defesa pública do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A justificativa dele para o crime me perturba, disse ela, e não há nada que justifique um crime tão horrível, disse Hannah em uma entrevista publicada no dia 18 de novembro, na visita oficial ao Salão Oval. Trump afirmou que bin Salman não sabia sobre o assassinato do jornalista saudita. Esse assassinato foi dentro de um consulado saudita em Istambul em 2018. O posicionamento que contraria avaliações de que a inteligência dos Estados Unidos, que o príncipe aprovou a captura ou a morte do jornalista. Hannah declarou ainda que gostaria de apresentar pessoalmente ao presidente Trump o verdadeiro Jamal, como ele era transparente e corajoso. Um grande homem para que se reconheça que ele realmente foi. Isso a viúva falando do esposo. Vamos ver um trecho dessa reportagem da agência Reuters. A justificativa dele para o crime me perturba e não há nada que justifique um crime tão horrível. Hannah Elant Khashoggi, a viúva do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em 2018, conversou com a Reuters na terça-feira e falou sobre os comentários de Donald Trump a respeito de seu marido.
O presidente dos Estados Unidos respondeu sobre o caso ao receber na Casa Branca o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Você está mencionando alguém que era extremamente controverso. Muitas pessoas não gostavam desse senhor de quem você está falando. Gostando dele ou não, as coisas aconteceram. Mas ele não sabia de nada. E podemos deixar por isso mesmo. Você não precisa constranger nosso convidado com uma pergunta dessas. As palavras de Trump perturbaram Hanan Khashoggi. Eu me senti muito mal, porque ele descreveu outra pessoa, não Jamal. Gostaria de um dia encontrar o presidente Trump e apresentar a ele o verdadeiro Jamal, compartilhar com ele como era o verdadeiro Jamal, como ele era transparente, corajoso, um grande homem. Agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que bin Salman aprovou a captura ou o assassinato de Khashoggi no consulado saudita em Istambul, na Turquia, em 2018. O príncipe herdeiro negou ter ordenado a operação, mas reconheceu a responsabilidade como governante de fato do reino. Uma última notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai se reunir nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, o primeiro muçulmano a conquistar esse cargo na cidade, em uma virada política muito inesperada. Mamdani, que teve apoio de Trump para adversário Andrew Cuomo, segue como uma derrota direta ao presidente, apesar de acusações mútuas e ofensas públicas. Ambos agora se preparam para discutir temas como segurança pública, crise de moradia, financiamento federal. Isso tem uma demonstração que mesmo adversários podem cruzar a linha do conflito para a diplomacia. E nós vamos acompanhar os desdobramentos deste encontro que pode redefinir as relações entre o federal e o municipal mais influente dos Estados Unidos. Agora, diretor, chegou a hora da gente mostrar as nossas capas de jornais brasileiros, não é isso, diretor? Na verdade, temos uma capa aqui que é do jornal Brazilian Times. Vamos colocar aqui, o diretor já colocou aqui. Brasileiro de 62 anos morre após ser atropelado pelo próprio veículo em Canérica. Olha que tragédia, gente. Jovem brasileiro atropela funcionários em pátio de reboque e acaba preso pela segunda vez em Boston, também lá naquela região de Massachusetts. Esse é o Brazilian Times que destaca as notícias daquela região. Boston lança projeto inédito para reciclagem e exportação de fantasias de carnaval carioca. Olha só, muito legal isso, né? É isso aí, olha, vamos fazer o seguinte, gente, agora chegou aquela hora de mandar aquele abraço e fazer um reforço. É a hora do merchan do Maia. É a hora que o Maia até dá uma relaxada aqui agora. Olha, é o seguinte, quero agradecer imensamente a todos vocês que estão chegando lá no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Mas antes de falar do canal Seaba Brazilian Television, eu vou falar para vocês que nós temos uma plataforma que tem muito conteúdo grátis nessa plataforma. Chama-se SPT Plus. A SPT Plus, gente, ela é feita para você de língua portuguesa. Para português, para brasileiro, para angolano, cabo-verdiano. Falou português é para você. Então, aproveita, vai lá na loja da Apple Store, na Google Store, faz o download e você vai ter essas notícias. Mas no canal, no YouTube, é onde a gente se comunica. Eu leio quase todos os comentários. Tem comentário que fala bem, outros que falam mal. Tem uns haters lá. Deixa eu mandar um abraço para hater, porque hater a gente manda abraço com amor. Pode mandar. Se você quiser escrever lá, é bom demais, porque vocês estão interagindo. E interagindo mostra que tem engajamento, e é isso que a gente quer. Pode me xingar, chame de gordinho, chame de que quiser, pode falar. Eu faço é rir. Mas eu quero que vocês estejam lá. Eu não quero que vocês vão embora, não, pelo amor de Deus. E os novos que estão chegando, inclusive ontem, quero fazer um agradecimento a toda a equipe, que hoje nós fizemos um programa direto da rua, direto lá da onde estava acontecendo os desdobramentos das prisões do ICE, da operação do ICE. Aquele momento a gente não tinha tanta notícia. Inclusive eu vi uns comentários dizendo, não está dizendo nada. A gente não estava vendo nada, a gente estava mostrando o que nós estávamos vendo. Aquele momento não estava dizendo quem ia ser preso. Inclusive nós estamos com contato com a porta-voz do ICE, que veio falar comigo pessoalmente, e ela vai passar essas informações. Aguardem, tá bom? Quero agradecer demais. Continue se inscrevendo. Só ontem tivemos mais de 150 inscritos novos com aquele direto de lá, com aquele ao vivo. Mas quero mandar um abraço para a nossa telespectadora que está lá no Brasil também. É a Tami Rodrigues, que está em São Paulo. Alô, Tami Rodrigues, muito obrigado pela sua audiência. Continua assistindo. Espalha para o povo aí de São Paulo para assistir a gente também, tá bom? Fica por dentro das notícias aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá. Se inscreva. Dá o dedinho lá, no sininho, ativa o sininho para receber novas notificações e eu quero muito mais gente com a gente aqui. Até mais tarde, em 2 momentos, às 7 horas da noite,
no nosso Brasil News e às 8 no nosso Jornal das Comunidades, que está imperdível. Tem João Gomes hoje no Jornal das Comunidades. Até mais!